Ele estava lá, em frente a mim, de braços abertos, esperando que corresse ao seu encontro. Como sempre, como em todos os sonhos anteriores. Ele estava lá, me chamando de volta apenas para ir embora outra vez. Apenas para me deixar morrer outra vez. Ele estava lá, ainda fazendo meu coração arrebentar, ainda fazendo meu coração estraçalhar-se em mil pedaços. Sempre ele. Sempre. A beleza natural, os olhos penetrantes, os braços convidativos, o homem que pensei ser o único que amaria por toda a vida. Porém, havia mais, muito mais. Havia uma sensação estranha, uma tristeza, uma certa nostalgia também. Mas faltava o amor. Aquele amor que infectava cada poro de minha pele. Aquele amor, onde estava? Onde estava aquele amor todo, aquela certeza de que era ele, apenas ele, quem eu iria amar por toda a vida? Aquele amor sumiu. Lois não desceu para o jantar aquela noite. Não conseguia comer nada, com seu estômago dando voltas e mais voltas pelo nervosismo. Passara a tarde pensando se iria esperar alguma atitude dele ou se tomaria coragem para procurá-lo e dizer quase tudo o que estava entalado desde ontem. Não queria parecer boba e tampouco queria humilhar-se a ponto de implorar desesperadamente para que não a deixasse. Pensou com muito cuidado em todas as palavras que diria, até que por volta das 10 da noite, levantou-se da cama e foi em direção ao quarto de Brandon. Encontrou a porta entreaberta e pensou se deveria bater ou entrar direto. Por fim, empurrou devagar, sem fazer qualquer ruído, e o viu mexer no armário procurando uma camisa para colocar. Ficou parada ali, olhando, observando seus contornos, segurando a respiração, enquanto ele vestia a camisa. Brandon não era o tipo musculoso e forte que atraía a maioria das mulheres, e seu rosto, apesar de naturalmente bonito, não trazia nenhuma característica de um grande galã de Hollywood. Mas de alguma forma, ele chamava a atenção. Pelo menos a de Lois, com certeza chamava. Se pudesse, ficaria dessa forma por horas, recostada no batente da porta, quietinha, analisando e admirando cada traço dele, como se Brandon fosse uma pintura da qual ela não queria perder nenhum detalhe. O coração se acerenava cada vez que o olhava assim, cada vez que o tinha perto. Lois vivera toda a vida com um rio caudaloso dentro de si, e todo dia era dia de lutar para não se afogar nele. Mas com Brandon, as águas se acalmavam. Com Brandon, não havia corredeiras, não havia luta, não havia esforço ou cansaço. Com Brandon, seu rio se acalmava e uma profunda sensação de paz a invadia. Quando Brandon fechou as portas do armário e se virou em direção à cama, encontrou os curiosos olhos de Lois olhando para ele, com o mesmo brilho que os iluminavam quando a conheceu. Com o mesmo semblante de surpresa e adoração, como se tivesse finalmente encontrado o que há muito esperava. Ambos não sabiam, mas neste momento se recordavam do momento em que se viram pela primeira vez. Oi! Ela quebrou o silêncio, tentando fingir que não havia sido pega no flagra. Desculpe, eu não quis invadir o seu quarto nem nada, mas a porta estava aberta e eu empurrei e você me pegou aqui e é isso. Está tudo bem, Lois. Eu acho, respondeu com um certo constrangimento, ainda sem saber como agir depois do que havia acontecido na noite passada. Será que a gente podia conversar? Eu não sei se está com sono ou se realmente quer dormir, mas eu preciso falar com você. Ela engoliu em seco, pedindo a Deus para que tivesse uma resposta positiva. Você não precisa ficar nervosa, Lois. Eu não estou nervosa. Ela tentou disfarçar, mesmo sabendo que era inútil. Brandon sabia o que sentia só de olhar para ela. Sim, você está. Quando fala rápido desse jeito, em que eu mal consigo entender a língua que está falando, é porque está nervosa. O sorriso tranquilo que Brandon lhe lançou permitiu que ela finalmente soltasse o ar em seus pulmões. Bem, acho que já estamos mantendo uma conversa aqui, não é? Sim,
Certo, ela concordou, dando passos cautelosos em sua direção. Mas eu queria falar sobre o que houve ontem. Agora que estou sóbria, eu queria me explicar. E queria que você me ouvisse, sem sair correndo dessa vez. Pois é, Brandon coçou a nuca de leve e ela notou que ele fazia isso sempre que se sentia constrangido de alguma forma. Com o tempo de convivência, Lois também já sabia reconhecer alguns de seus gestos. Desculpe por aquilo, eu confesso que agi de forma terrível. Eu não sabia o que dizer, ainda estava um pouco confuso. Apesar do que aconteceu, você não merecia. Perdão. Foi terrível mesmo, obrigada por admitir. Lois soltou um longo suspiro, aliviada. Por isso precisamos conversar. Eu detesto uma situação mal resolvida. Você vai ficar aí de pé? Brandon falou. Acho que toda conversa é melhor quando estamos sentados, não é? Lois limitou-se a concordar com a cabeça e sentou-se com cuidado à beira da cama, de frente para ele. Sem querer esperar mais, ela respirou fundo, colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e começou a falar tudo o que tinha para falar. Em primeiro lugar, eu também peço perdão. Lamento muito pelo vexame. Digo, eu não lembro de quase nada do que aconteceu, mas eu imagino que tenha atraído muita atenção. Você não lembra do que aconteceu? Inquiriu Brandon com segundas intenções. De nada mesmo? Eu lembro de esbarrar em um garçom e ele derrubar as bandejas de bebida no chão por minha causa. Lois torceu os lábios, tentando fazer força para se lembrar do resto. Acho que eu lembro do rosto de seu pai me olhando. Acho que ele veio falar comigo, mas nem tenho ideia do que ele falou. Depois disso, eu acho que eu subi as escadas com alguém me segurando. Acho que foi você. Enfim, eu acho muitas coisas, mas eu não tenho certeza de nada. Sim, fui eu que a coloquei no quarto, disse Brandon. Então, você não lembra dessa parte também? Não, confirmou Lois, sem entender o motivo de sua insistência, uma vez que Brandon sabia de seus problemas de memória. Só o que lembro é que acordei na cama com uma dor de cabeça que parecia que ia explodir meu cérebro. Às vezes eu fico fascinado com essa sua falta de memória em momentos particulares, mas às vezes me assusta. Brandon riu com um certo alívio, o que deixou Lois mais confusa ainda. Eu acho que a gente pode começar a pensar em procurar um médico. Talvez. Enfim, isso não importa agora. Lois apressou-se a dizer, temendo que ele mudasse o assunto. O ponto é, eu sinto muito por ter quebrado a minha promessa e de uma forma tão vergonhosa. Eu queria mesmo que tudo tivesse acabado diferente. Brandon passara toda a tarde se perguntando como falaria com Lois sobre o que havia acontecido entre eles. Mesmo aquela hora, quando a viu parada na porta de seu quarto, ainda não sabia exatamente o que fazer. Entretanto, o destino havia dado um empurrãozinho. Se Lois não se lembrava de nada, nem do beijo, nem da declaração que havia feito entre lágrimas desesperadas, então ele não precisava recordá-la. Aliás, se ela havia esquecido, ele também não precisava ficar lembrando disso o tempo todo, ou permitir que esse momento inoportuno atrapalhasse o tratamento que ele julgava estar indo tão bem, tirando o revés da noite anterior. Se para Lois o beijo e a declaração não haviam acontecido, então para Brandon também não. Seria mais fácil assim. Seria mais fácil seguir com o que estavam construindo, sem ter que lidar com sentimentos complicados demais para ambas as partes. Você vai mesmo ficar quieto me olhando com essa cara misteriosa que eu nunca consigo decifrar? Indagou Lois, após sentir-se constrangida com o olhar de Brandon sobre ela. Desculpe, eu estava pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele pigarreou e decidiu que iria seguir com a conversa da forma mais natural possível, pois já não havia o que temer. Por que você bebeu daquele jeito, Lois? Por que colocou em risco uma noite que estava tão... Brandon pensou 2 vezes se diria a palavra perfeita ou não. Tão boa. Você me deixou sozinha, respondeu num fio de voz, enrolando o dedo no lençol da cama para aliviar a tensão. Você também quebrou sua promessa. Você não estava sozinha, estava com Lucy, uma pessoa que eu confio muito, ele lembrou. Você disse tudo. Você confia muito. E apesar de tê-la adorado, não posso confiar em uma pessoa que conheci há menos de 1 hora. O desafio de ontem era pesado para mim, Brandon. Eu sei que parecia tudo bem comigo, mas isso não significa que estou curada. E tivemos a prova concreta de que eu não estou mesmo. Quanto mais Lois falava, mais Brandon se sentia culpado pelo que havia feito. Ela estava certa.
Nem ele conseguia explicar a razão de deixá-la sozinha com Lucy, ainda mais depois de haver prometido não sair do seu lado um minuto sequer. Sim, ele tinha uma história com Carrie, e apesar de serem pessoas completamente diferentes, Brandon ainda nutria um carinho por ela muito por causa do que viveram na adolescência. Mas isso não justificava o que havia feito. Lembrou-se do que seu pai havia dito, de que Lois era seu ponto cego. Como sempre, Paul Reed tinha razão. Era a primeira vez que não reconhecia seus próprios atos e sentia que o controle lhe estava escapando das mãos. Perder as rédeas de suas ações e admitir que havia cometido um erro, um grande erro, lhe provocava um bolo na garganta, uma sensação incômoda da qual ele queria se livrar o quanto antes. Não deixaria que isso voltasse a se repetir. Agora que reconhecia o problema, que reconhecia em Lois algo que o fazia esquecer de quem ele era, estaria mais atento sobre suas ações e sentimentos. Brandon Reed odiava errar, e jamais repetiu o mesmo erro 2 vezes. Me desculpe, de verdade. Ele pegou em sua mão e a apertou com carinho. Você está certa. Eu não pensei no seu lado na hora. Lucy é uma pessoa confiável para mim, mas era o primeiro contato entre as duas. Erro meu, admito. Obrigada por me fazer enxergar isso. Jura? Ela regalou os olhos, espantada com a sua resposta. Lois, eu também não sou tão orgulhoso e arrogante assim, ele disse, rindo de si mesmo. Eu acho. Não, não é isso. É que apenas não esperava um reconhecimento tão rápido. Eu posso dizer que estou olhando para mim mesma de uma forma diferente depois dessa viagem. Falou sorrindo, arrancando um pequeno sorriso dela também. A verdade é que nós dois não cumprimos a promessa de ontem. Erramos juntos. Mas teremos outras oportunidades de fazer diferente. Eu espero que você tenha razão e eu não estrague tudo outra vez. Não seja tão dura consigo mesma. É normal ter recaídas. Acontece em todos os tratamentos. Você precisa se perdoar pelo deslize de ontem. Estavam todos olhando e julgando Brandon, ela disse com a voz embargada. E eu sei que eu já deveria estar acostumada com os olhares julgadores, mas eu não consigo. Sei que todo mundo pensou que eu sou uma jovem idiota que não sabe beber direito numa festa de elite. Ninguém entende o que o álcool significa para mim. O que você acha que as pessoas pensaram é, na verdade, o que você pensa de si mesma, disse Brandon. Não tem como saber o que se passou na cabeça de cada um. E todo mundo tem sua vida para cuidar. Garanto que essa hora, mais de 24 horas depois, ninguém mais está pensando em você, não se preocupe. Obrigada por isso. Ela apertou a mão dele, percebendo um conforto invadir o seu peito devido ao apoio que ele lhe oferecia. Quando você fugiu de mim mais cedo, eu achei que iria se afastar e eu iria perder um amigo. Eu não estou preparada para perder um amigo. Você não vai, não se preocupe, garantiu Brandon. E pode ter certeza que esse sentimento de amizade é recíproco. Eu não vou desistir de você, Lois. Mas eu preciso que me ajude e também não desista de si mesma. O que aconteceu ontem foi um deslize, uma recaída, pronto. Amanhã recomeçaremos do zero, mais confiantes e sem cometer os mesmos erros, combinado? Ok, combinado. Eles se abraçaram, selando o novo acordo que haviam feito. Lois sorria contra o ombro de Brandon, sentindo como se um piano tivesse sido tirado das suas costas. Apesar de se sentir frustrada consigo mesma por ter bebido tanto, quando já pensava estar controlando seus impulsos, estava aliviada por ver que ele ainda acreditava nela. E se Brandon acreditava, ela conseguia acreditar também. Tudo voltaria ao normal a partir de agora. Era tudo que Lois precisava sentir. Você tá gelada, ele observou após se desvencilhar do abraço. E estamos perto do verão. Está se sentindo bem? Eu confesso que estou um pouco tonta. Deve ser porque quase não comi hoje em função de todo o nervosismo das últimas 24 horas. Lois não tinha certeza se era isso mesmo, ou se era seu corpo reagindo à frustração de ter Brandon tão perto, sem poder tê-lo de verdade. Está sentindo falta do álcool? Ele perguntou. Bem, eu admito que se tivesse uma taça de vinho agora, eu não ia reclamar. Ela tentou brincar, mas viu que ele não estava sorrindo. Mas acho que dá pra controlar. Digo, se eu não tiver nenhum pesadelo terrível, acho que consigo atravessar a noite sem mais problemas. Tem certeza?
Brandon hesitou antes de fazer a próxima pergunta, mas decidiu que se queria fingir que o ocorrido da noite passada não existiu, ele deveria agir como se nada tivesse mudado entre eles. Se quiser, você pode dormir aqui essa noite. Com você? Perguntou no susto, mesmo sabendo que a resposta era óbvia. Eu posso dormir no chão, sem problemas, disse Brandon. Não precisa fazer esse sacrifício por mim. Ela não queria mesmo que ele dormisse no chão. E não porque estava preocupada com seu conforto, mas sim por outras razões. Bem, já fizemos isso antes, e confesso que acho que eu vou me sentir mais segura. A sua presença acalma minha necessidade pela bebida. Ótimo! Então vamos dormir, pois temos um voo para pegar depois do almoço amanhã. Brandon levantou-se e começou a tirar a colcha da cama e arrumar os travesseiros para os dois. Lois tirou os chinelos e deitou-se na cama, enquanto via atravessar o quarto para desligar a luz. Não era a primeira vez que dormia com ele, mas era a primeira vez que ficava tão perto após admitir para si mesma que estar louca de paixão. E não tinha certeza até que ponto conseguiria disfarçar seus sentimentos para alguém que sabia enxergar através de seus olhos. Enquanto Brandon tirava o relógio de pulso e o colocava na mesa de cabeceira, Lois virou-se para o lado oposto, chegando à conclusão que seria melhor que suas bocas não ficassem frente a frente em um quarto escuro. Lois apertou os olhos ao sentir o seu peso sobre a cama. Disse para si mesma, em silêncio, para manter a tranquilidade e aproveitar o momento. Após pensar que Brandon nunca mais falaria com ela outra vez, ver-se em sua cama algumas horas depois era bastante bom. E não sabia quando isso voltaria a acontecer. O rio estava calmo agora, ela pensou. E iria aproveitar essa calmaria para conseguir descansar com toda a tranquilidade que merecia. Brandon ficou observando os cabelos vermelhos de Lois sob o travesseiro ao seu lado, enquanto se permitia divagar em pensamentos. Sorriu para si mesmo ao se dar conta de que havia feito a coisa certa. Afastar-se de Lois por causa de sua declaração de amor só iria abrir mais feridas em um coração já tão machucado. E ele não queria nem pensar no que poderia acontecer com Lois caso ela voltasse à vida desregrada que levava sem que houvesse alguém para ajudá-la. Sem contar que sentiria a falta dela também. Acostumou-se a vê-la todos os dias em sua casa, com o cabelo despenteado e o pijama de flanela. Sem mencionar as conversas que tinham na hora das refeições ou quando saíam para fugir um pouco da monotonia de casa. Lois nunca havia estudado como ele e tampouco era filha de um grande psicólogo como Paul Reed, mas tinha uma visão muito interessante sobre a vida e uma maneira de analisar o mundo que o agradava. E cada vez que contava um pouco de sua própria história, Brandon sentia que queria saber mais. Não havia qualquer sentido em terminar essa relação, que para ele também estava sendo muito proveitosa. A insônia o acompanhou noite adentro. Percebeu quando Lois adormeceu, assim que sua respiração ficou mais pesada. Lamentou que ela tivesse se apaixonado por ele, logo por ele, a última pessoa no mundo que poderia atender às suas necessidades românticas. Como havia conversado com seu pai, ainda tinha esperanças de que apenas estivesse confusa por idealizá-lo e confundi-lo com um herói que não existia. Eventualmente, Lois entenderia isso e então enxergaria que seus sentimentos por ele não vinham do coração, mas sim da mente. Se as circunstâncias fossem outras, se Lois não tivesse profundas questões emocionais a resolver e ele não fosse o responsável por tratá-las, se fossem apenas um homem e uma mulher comuns, aproveitando a juventude, talvez algo mais pudesse acontecer, como havia acontecido na primeira vez em que se viram. Paul Reed tinha razão também nisso. Havia uma química entre eles, que funcionava muito bem para uma amizade, mas que poderia funcionar como outra coisa também. Afinal, a atração que sentiu por ela aquela noite, na primeira noite em que estiveram juntos, foi de verdade. Nenhum beijo que trocou com Lois foi desprovido de sentimento, ainda que desde o princípio tivesse outros planos para os dois. E quando correspondeu ao seu beijo na noite passada, seguramente não foi por pena. Brandon fechou os olhos com força e interrompeu os pensamentos antes que estes vagassem por terrenos mais obscuros e complicados. Deu graças a Deus que amanhã estariam voando de volta a Phoenix, para a cidade onde se reconhecia e para a casa que era o seu verdadeiro lar. Havia algo em Nova York que o incomodava seu peito, uma sensação desconfortável da qual ele queria se livrar cada vez que pisava ali.
Naquela cidade, naquela casa, ele não sabia quem era. E nada dava mais pavor a Brandon Reed do que olhar-se no espelho e não reconhecer a imagem que via refletida. No dia seguinte, Lois abriu os olhos de repente, sentindo seu coração disparar contra o peito. Levou alguns segundos para se lembrar que havia dormido no quarto de Brandon. Virou-se para o lado com cuidado e o viu dormir tranquilamente. Sentiu uma pequena inveja de vê-lo dormir tão calmo, quando para ela, mais uma vez, dormir havia sido um grande estresse. Lois virou de barriga para cima e depositou a mão sobre a testa levemente suada. Havia sonhado com ele de novo. Depois de tanto tempo, depois de tudo, ele havia voltado. E o pior, na noite em que adormecera ao lado de Brandon. Não entendia nada. Sempre ouviu dizer o quanto o cérebro era uma região complexa e que os cientistas até hoje lutavam para desvendar seus mistérios. A mente trabalhava de uma forma que era difícil explicar e pensou que nem alguém como Paul Reed poderia responder por que esse sonho havia acontecido. Por que havia sonhado com ele, quando dormia ao lado de Brandon e já se sentia completamente apaixonada pelo seu super-herói. Mas se ele voltasse, pensou Lois, se o grande amor de sua vida voltasse agora, ela escolheria Brandon? Ou escolheria voltar para aquele que havia feito conhecer o amor pela primeira vez? Lois balançou a cabeça, tentando esquecer do sonho. Ele era parte de seu passado. Era inútil ficar pensando o que faria se isso ou aquilo acontecesse, quando a verdade é que ele não voltaria mais. Brandon era seu presente. Era dele quem mais precisava agora. Virou-se novamente para Brandon e colocou ambas as mãos sobre a face direita, observando toda a calmaria de seu sono. Estava acostumando-se a admirá-lo enquanto ele não tinha consciência disso. Era difícil conter o impulso de tocá-lo, mas saber que ele estava ao seu lado era suficiente no momento. Aos poucos, a inquietação dentro dela foi se acalmando, e o sonho que tivera já não afetava tanto. Isso só podia ser algum tipo de magia, ela pensou. Como era possível alguém trazer tanta paz ao seu peito apenas com sua presença? Brandon abriu os olhos e novamente flagrou Lois olhando para ele com aquele brilho especial no olhar. Ele gostava desse olhar, gostava de ser admirado por ela, ainda que soubesse que era um pouco imprudente se sentir assim. Lois o olhava de uma forma que nenhuma outra mulher jamais olhou na vida. Era impossível não gostar disso. Está me vendo babar por muito tempo? Ele brincou quando percebeu que ela desviou os olhos ao perceber o flagra. Você não estava babando e eu não te olhei por tanto tempo assim. Eu acabei de acordar também. Preparada para voltar ao lar? Ele perguntou, procurando mudar de assunto ao perceber o quanto ela estava constrangida. Lar? Ela voltou a encará-lo, franzindo o senho. Bom, é onde a gente mora. Ele respondeu, pensando em ser a coisa mais óbvia do mundo. É onde você mora e está me oferecendo um quarto de favor. Lois lembrou. Aliás, ficamos de ver um apartamento para mim assim que voltássemos. Ah, sim, tem isso. Brandon respondeu sem muito ânimo. Mas não precisa ter pressa. Fique o tempo que precisar. Você é realmente muito generoso, Brandon. Às vezes parece até difícil acreditar que é real. Se fosse inventado, não seria tão perfeito. Cuidado com a forma que você me vê, Lois Morrison. Por trás da minha carinha de anjo, pode se esconder um diabinho. Lois sabia que Brandon estava brincando, mas sabia também que quase toda brincadeira tem um fundo de verdade. Perguntou-se em silêncio se essa seria uma delas. Brandon, com licença, Charlotte entrou no quarto, mas não passou na porta ao ver Lois lá dentro. Oh, meu Deus! Desculpem, por favor, me desculpem! Ela virou o rosto como se ambos estivessem nus. A porta estava entreaberta e eu pensei que estivesse sozinho. Está tudo bem, Charlotte. Brandon e Lois começaram a rir da cara da governanta. É que o senhor pediu para acordá-lo mais cedo e eu... De verdade, Charlotte, está tudo bem. Como você pode ver, não está acontecendo nada aqui, disse Brandon, ainda sem conseguir deixar de rir. Você pode preparar a mesa do café. Já estamos descendo. Claro, claro. Desculpe-me mais uma vez. Charlotte saiu do quarto e fechou a porta, deixando ambos a sós novamente. Acho melhor eu ir para o meu quarto. Lois sentou-se na cama e prendeu o cabelo despenteado em um rápido coque. Antes que daqui a pouco seu pai entre aqui e ache que estamos tendo um caso. Não se preocupe, meu pai sabe o quanto somos amigos.
Não há qualquer dúvida quanto a isso. Com certeza, não há mesmo. Lois levantou-se com o sorriso mais falso que conseguiu imprimir nos lábios, sentindo que havia levado um fora sutil de Brandon. Eu vou lá arrumar minha mala e logo desço para tomar o café. Nos encontramos lá embaixo. Brandon assentiu e não disse mais uma palavra até que ela saísse do quarto. Quando se viu sozinho, respirou bastante fundo e olhou para o teto, perguntando-se se não havia sido grosso. Era óbvio que ela estava apenas brincando, mas naquele momento sentiu a urgência de reforçar o tipo de relação que eles tinham, para que não restassem quaisquer dúvidas. A partir de agora, teria de tomar bastante cuidado com as palavras. Entre iludir e desiludir Lois, havia uma linha muito tênue, e ele se sentia sempre caindo de um lado ou de outro. Quando Lois desceu as escadas e se dirigiu à sala onde seria servido o café da manhã, percebeu que era a única presente, apesar da mesa já estar posta. Ao perguntar por ele a Charlotte, a governanta informou que seu pai o havia levado para conversar dentro de seu escritório. Paul Reed havia tirado Brandon do café da manhã para lhe dizer algo. O que poderia ser tão importante assim? Então, é verdade que você dormiu com Lois essa noite? Brandon ouviu a pergunta assim que fechou a porta do escritório do pai. Defina dormir, respondeu ele de forma seca. Charlotte me disse que... Charlotte tem uma mente muito poluída e precisa usar óculos, comentou Brandon, revirando os olhos. Lois foi falar comigo e deixei que dormisse, de fechar os olhos e roncar, no meu quarto. Temi que ela pudesse sentir algum tipo de abstinência depois de toda a bebedeira. Apenas isso. Eu preciso ser mais específico? Não. Paul limpou seus óculos em uma flanela e encarou seu filho. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Eu posso tomar meu café da manhã agora? Eu estou morrendo de fome. Não fique com raiva de mim, disse Paul ao ver o filho na defensiva. Eu me preocupo com ela. Eu gosto de Lois. Não quero que você a iluda, mesmo que sem querer. E dormir com a mulher que você sabe estar perdidamente apaixonada por você... Não era você que ontem mesmo estava insinuando que a gente poderia ter alguma coisa? E do jeito que falou, parecia até estar torcendo para isso. Por que essa preocupação exagerada agora? O dia em que os dois decidirem buscar um tratamento sério e resolverem as próprias questões, eu fico tranquilo e faço até questão de pagar pelo casamento. Do contrário, eu vou continuar me preocupando com o bem-estar daquela moça. Brandon balançou negativamente a cabeça e riu com deboche ao ouvir seu pai desdenhar do tratamento que fazia com Lois. Como iria embora daqui a algumas horas e não queria cruzar o país brigando com o pai, resolveu evitar o confronto. Pai, eu e Lois somos apenas amigos, disse Brandon, após respirar bastante fundo. E ela precisava de um amigo essa noite. Eu fui esse amigo para ela. Pronto. Nada demais. Vocês conversaram sobre o que aconteceu? Paul sentou-se na cadeira, em frente à mesa que usava para escrever seus livros, enquanto Brandon continuava de pé, encarando o pai com os braços cruzados. Não, e nem vamos. Ela não se lembra de nada, então para que eu vou tocar nisso? Ah, então você resolveu mentir para ela. Não é uma mentira se ela não lembra do que aconteceu. Ele respondeu como se fosse óbvio. Brandon... Cuidado para não entrar em um terreno perigoso, advertiu Paul, massageando as têmporas, observando o quanto o orgulho de Brandon deixava cego. Se um dia ela descobrir... Bem, só eu e você sabemos do que aconteceu, e eu sei que eu posso contar com a sua discrição. É claro que pode, Paul disse com calma, tentando levar aquela conversa com todo o cuidado possível. Mas Lois também pode se lembrar. E então vai perceber que você sabia sobre os seus sentimentos e resolveu não contar a ela. Se isso acontecer, eu vou lidar com isso. Até lá, eu vou levando as coisas como estão. Ele deu de ombros como se fosse algo simples. Apesar de ontem, Lois nunca esteve tão bem. Ela se descontrolou por ciúmes, mas isso não vai acontecer mais. Eu aprendi a minha lição e acredito que ela tenha aprendido a dela também. Então, se o tratamento continuar por 1 ano ou mais, você não vai sair com nenhuma mulher para não arriscar que ela volte a beber? Esse é o seu plano? Provocou Paul Reed. Meu plano é tomar meu café da manhã, pai. Brandon respondeu entre dentes.
Eu gostaria muito de encher meu estômago depois de todo o estresse das últimas 24 horas. Eu ainda tenho um voo para pegar à tarde. Tudo bem, Brandon, me desculpe. Eu não quero que vá embora irritado comigo. Eu preciso lembrar que você é um homem de 28 anos e deve saber o que faz. Só tenha muito cuidado com ela. Ninguém tem mais cuidado com Lois do que eu. Isso eu posso te garantir. Brandon virou-se para sair do escritório, mas Paul correu em sua direção e o segurou pelo braço. Puxando-o para si, Paul Reed o abraçou como se fosse um menino e sussurrou em seu ouvido. Eu te amo muito, meu filho. Muito. Ele apertou mais ainda o abraço após dizer essas palavras. Você é o bem mais precioso que eu tenho, e não é fácil para mim vê-lo viver tão longe, mesmo tendo passado já tantos anos. Eu só quero te ver bem. Eu vou ficar bem, pai, respondeu Brandon, baixando a guarda e abraçando seu pai de volta com o mesmo carinho. E eu também te amo muito. Só não me pressione, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Tudo tem dado certo até agora, não há o que temer. Só não se esqueça de cuidar de você da mesma forma com que cuida das outras pessoas. Paul acariciou o rosto do filho e sorriu. Tudo bem, pai, vamos comer, eu imploro. Brandon colocou a mão sobre o estômago, tentando descontrair ao ver seu pai com lágrimas nos olhos. Eu tenho um voo para pegar daqui a algumas horas. Paul concordou e resolveu não falar mais nada. Lois não via a hora de ir embora. Ainda que a casa fosse belíssima e Paul Reed um acolhedor anfitrião, ela sentia a necessidade urgente de voltar para Phoenix. Parecia que a casa onde moravam na capital do Arizona lhe trazia mais tranquilidade, a paz que ela precisava diariamente para conseguir manter sua cabeça no lugar. Talvez fosse arriscado se sentir dessa forma em relação ao lugar que ela precisaria deixar em breve, mas não conseguia evitar. Brandon não errou quando disse que estavam voltando ao lar. Era exatamente dessa forma que Lois se sentia. É uma pena que já tenho que ir, vou voltar a me sentir solitário por aqui, comentou Paul Reed, enquanto via Brandon e Lois guardarem os seus pertences no porta-malas do carro. Vocês trouxeram alegria para este lugar. Foi um prazer conhecer o senhor e esta casa. Lois o abraçou como se Paul fosse seu próprio pai. Foram dias intensos, mas gratificantes. Aprendi muito com o senhor, mesmo com um pouquinho de tempo que passamos juntos. Volte sempre que quiser, com Brandon ou sem Brandon. Eu já a considero uma amiga. É recíproco, disse Lois, sentindo-se emocionada com o carinho de Paul. Muito obrigada por tudo. Vamos logo que o trânsito de Nova York é um inferno, disse Brandon sorrindo recostado na porta do carro. Se deixar, vocês não vão parar de falar um segundo. Apareça com mais frequência. Paul deu um abraço apertado no filho e beijou seu rosto. E dê notícias. Não é porque já é adulto que eu deixei de ficar preocupado. Pode deixar que eu vou mandar Lois ligar e dar notícias minhas, já que vocês gostam tanto de falar, brincou Brandon. Vamos, Lois, está na hora. A ruiva sentiu, dando mais um aceno para Paul antes de entrarem no carro. Quando o táxi cruzou os portões da belíssima casa onde crescera, Brandon soltou um suspiro de alívio. Conforme ia se afastando da propriedade que contava toda a sua história passada, o desconforto abandonava o seu peito. Não estava voltando apenas para Phoenix, estava voltando para si mesmo. A primeira coisa que faria quando chegasse na capital do Arizona, com toda certeza, era buscar um espelho para se olhar. Brandon Reed não via a hora de encontrar de novo o seu próprio reflexo.